Caros amigos moçambicanos de Rovuma, Maputo, PGR, a Procuradoria-Geral da República, intima Venâncio Mondlane. Daqui o comunicado. Boa noite a todos os amigos que estão espalhados neste planeta Terra. Moçambique em geral, do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico. Olha, eu quero ver os meus amigos no ar, para nós podermos de facto avançar com o tema que nós vamos trazer para esta noite. PGR, Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República mata a democracia. Mata a democracia, quer matar a democracia, quer matar a democracia. É exatamente isto que nós vamos debater esta noite. Intima Venâncio Mondlane, já está espalhado o pânico aos apoiantes do Venâncio Mondlane, a todos aqueles que apoiam o Venâncio Mondlane, porque a PGR, a Procuradoria-Geral da República, publicou uma nota de imprensa na tarde de hoje, que esta nota de imprensa intima ao Venâncio Mondlane. Olha, até me dá vontade, antes de eu prosseguir, beber uma água, porque este assunto merece mesmo beber água, e eu quero analisar exatamente este assunto. Eu tenho comigo aqui em mão o comunicado de imprensa da Procuradoria-Geral da República. Eu vou ler o comunicado para os nossos concidadãos saberem exatamente o que é que vem escrito no comunicado da Procuradoria-Geral da República. Meus irmãos, para onde é que nós estamos a caminhar? Que Moçambique é que nós estamos a projetar? Qual é o estágio quando nós vivemos numa situação de intimidação? Porque é preciso a gente perceber, num Estado de direito democrático, os políticos podem emitir qualquer tipo de opinião. E há coisas que devem ser vistas numa perspectiva política. Não numa perspectiva de desestabilização, pela forma como é que nós estamos de facto a deparar este assunto. Eu estou aqui numa situação de embaraço, bastante embaraçosa, quando de facto vi o comunicado. O comunicado está aí. Já está aqui o comunicado que foi avançado pela Procuradoria-Geral da República. Meus irmãos, o país é que nós estamos a construir, porque isto aqui, por outro lado, visa a intimidação dos opositores diretos do regime. Sabem quais são os tipos, o tipo da oposição que este regime quer? É aquela oposição que nós vimos lá na presidência da República. É aquela oposição que o regime gosta, porque não vão ter qualquer tipo, digamos, de contestação. Qualquer tipo de contestação. É o país que nós estamos de facto a construir. Não se admiram amanhã o Massango também for intimado, não é? Pelos órgãos da justiça, aqueles que velam pela justiça. Meus irmãos, num Estado de direito democrático, qualquer político pode emitir qualquer tipo de opinião. E é preciso a gente dizer, meus irmãos, que esta coisa de jornais não começa hoje. O Partido Frelimo tem jornal interno. Sabiam disso?
que publica notícias internas do partido. E não só notícias internas do partido, mas ao mesmo tempo as mesmas notícias são consumidas cá. Porque nós sabemos o pensamento exatamente do partido. A Renamo tem um jornal chamado Perdiz, que sempre produziram informações internas. Esses jornais nunca foram ameaças, nunca representaram qualquer tipo de ameaça ao Estado moçambicano desde os primórdios da democracia. O que nós estamos a assistir no nosso país, estamos a caminhar para aquilo que nós chamamos da ditadura total. Olha, quem tem a chance e a oportunidade de colocar isto como basta é o presidente da República. Se o presidente da República é aquele indivíduo que quer ver, que quer governar melhor o seu país, é preciso que coloque de facto o martelo, porque existem muitas coisas, meus irmãos. Olha, a cópia da democracia não começa somente em Moçambique. É preciso a gente olhar como é que funcionam as democracias nos outros cantos do mundo. Como é que os destacados políticos, emitem as suas opiniões. Eu quero que você aí, onde está, emita a sua opinião em volta exatamente do comunicado da Procuradoria Geral da República, que já foi posta a circular em todo lado. E nós também vamos ler. Há muita gente que está curioso, querem de facto saber o que a PGR escreveu exatamente neste comunicado e qual é o impacto político e social que o comunicado da PGR representa. Olha, se nós vivemos num Estado que não há oposição, é preciso que nós, moçambicanos, ou os que detêm a maioria, mudem a lei. Devem mudar a lei, colocar a lei nos moldes como queiram, não é? Para que aqui não haja liberdade de expressão, para que aqui os moçambicanos não emitem as suas opiniões, para que neste país apenas obedeça-se às ordens de um regime, porque nós, como cidadãos nacionais, meus irmãos, estamos de facto a caminhar para esse estágio. Moçambique está sendo empurrado exatamente para esse estágio. Vai chegar um tempo em que ninguém vai falar aqui em Moçambique, ninguém vai emitir as suas opiniões, não é? Simplesmente teremos opiniões escritas por um determinado grupo de pessoas e o país em geral apenas vai cumprir. O país em geral apenas vai cumprir e ninguém vai abrir a boca, porque quem abrir a boca vai na cadeia. Quem abrir a boca será morto, quem abrir a boca não é tudo, de facto pode acontecer. Nós estamos a caminhar para regimes ditatoriais. Esperemos que com esta imposição do governo que nós temos agora, porque este é um governo imposto, não é? A pessoa que tem um martelo venha de facto mudar o xadrez político. Venha mudar o xadrez. Nós não podemos permitir, meus irmãos, que o nosso país entre num cenário dramático do ponto de vista da política nacional. Olha, quando vi o comunicado, eu li várias vezes para poder entender a natureza exatamente deste comunicado. Li várias vezes para poder entender a natureza do comunicado. Qual era o objetivo, real objetivo, o que se pretende exatamente com o comunicado que foi trazido pelo Conselho, pela Procuradoria Geral. E nós sabemos, há quem diz, olha, nós não podemos permitir que haja indivíduos que querem colocar em causa um Estado, não é? E nós temos que colocar as leis, nós temos que fazer valer as leis. Irmãos, sabe para onde é que nós estamos a caminhar? Sabem para onde é que nós estamos a caminhar? Vocês estão a imaginar exatamente aquilo que está a acontecer no nosso país agora? Estão a imaginar um Estado
deve estar composto por indivíduos tolerantes. Em toda parte do mundo, meus irmãos, não é por acaso que países como os Estados Unidos da América, existem lá várias unidades de segurança do Estado, segurança do Estado. Estamos a falar da CIA, estamos a falar do FBI, estamos a falar de outras unidades que existem. Cada unidade faz avaliação. E nós, no nosso país, já tivemos exatamente indivíduos que avaliavam os discursos e diziam que não, discursos políticos não representa ameaça a um Estado. Atenção, meus irmãos, porque o que nós estamos aqui a transmitir é muito importante para os que estão de facto aí desse lado. É preciso que nós tenhamos indivíduos, mesmo ligados à segurança do Estado, que sentem, analisem os factos, umas analisadas do ponto de vista político. Este assunto tem seu alicerce do ponto de vista político, não representa ameaça. Este assunto tem sim o alicerce do ponto de vista político, pode até representar, mas é controlável. Não é controlável. É assim como é que funcionam os sistemas de segurança, o sistema de segurança do Estado. Nós não podemos ter indivíduos que, quando vê os partidos políticos estão lá, instituídos pela Constituição, estão lá por lei. Os cidadãos estão livres de emitir qualquer tipo de opinião. E se nós chegarmos a um estágio em que os que fazem política são de facto ameaçados, ou nós queremos aqueles políticos que são chamados ali na presidência da República, aqueles políticos são chamados ali na presidência da República, então nós temos que escolher o tipo de modelo da política que de facto nós queremos, porque se nós temos indivíduos que emitem, que enfrentam, não estão a enfrentar o Estado, estão a enfrentar o poder político. E a política é para enfrentar o poder político, não é para enfrentar o Estado. Enfrenta o poder político, enfrenta aqueles que estão de facto a governar, emitir as suas opiniões. É assim em toda parte do mundo, meus irmãos. É assim em toda parte do mundo. É assim mesmo nas grandes democracias. É assim. É assim. Se nós vivemos num cenário em que nós controlamos, não qualquer pessoa que emita a sua opinião e esse indivíduo é visto como persona non grata, então estamos longe das democracias que nós de facto pretendemos atingir. Praticamente o mundo vai deixar de ter interesse exatamente neste conceito da democracia, porque nós não podemos implementar a democracia e a mesma democracia virar ameaça. Atenção, virar ameaça para os que de facto governam o país. Eu tenho esperança que o atual timoneiro da Ponta Vermelha deve ter coragem de mudar muita coisa que ameaça a estabilidade da democracia no nosso país. Nós não podemos ter indivíduos que têm medo da democracia, porque o jogo da democracia pressupõe, em primeiro lugar, a questão da liberdade de expressão, aquilo que está plasmado nesta Constituição, que eu trago aqui nas minhas mãos, meus irmãos. Se nós queremos ameaçar a Constituição, então, vocês que têm a maioria, são 171, aproveitem agora, aprovem um dispositivo que vão colocar o Estado nos moldes como é que vocês querem. Enquanto a Constituição da República, esta, não for alterada, todo o cidadão moçambicano tem direito de emitir qualquer tipo de opinião. Estamos a falar daquilo que está na lei. Estamos a falar daquilo que está na Constituição da República de Moçambique. Estamos a falar daquilo que está na Constituição da República de Moçambique. As liberdades fundamentais. As tais liberdades fundamentais são exatamente estas aqui. Cada um que está na vida política não imita as suas opiniões. Pode emitir as suas opiniões, mas tem que existir indivíduos que sentam nos gabinetes e fazem de facto a avaliação de que isto
que está sendo trazido não ameaça ao Estado, mas ela tem como função, preste muita atenção, tem como função fundamental, porque é exatamente esta coisa que nós queremos, obrigar a mudança de alguns comportamentos no Estado. É através do diálogo, é através da crítica. Nem tudo que é crítica é mau. Nem tudo aquilo que é crítica é mau. Tem crítica do ponto de vista positivo e tem crítica do ponto de vista também negativo. Mas o Estado, e é preciso a gente separar, que é uma coisa que é partido. As normas de um partido político são diferentes das normas da construção de um Estado. São extremamente diferentes. O Estado, meus irmãos, tem outras normas e o Estado é regido pela Constituição, pelas leis. São várias, as leis ordinárias são essas que regem mais o standard da condução que rege o Estado e a Constituição da República. Enquanto a nossa Constituição da República não for alterada para o desejo de um determinado grupo, então a PGR, a Procuradoria-Geral da República e os outros devem terem cuidado na emissão de qualquer tipo de documento. É preciso que nós sentemos, meus irmãos, mesmo com juristas, aqueles que estudaram direito, avaliar qualquer tipo de ação política, sobretudo aqui em Moçambique. Aquilo que não representa ameaça ao Estado não deve ser esse assunto que, na nossa ótica, deve ser barrado. Olha, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, emitiu o comunicado desta tarde. Nós vamos ler de parágrafo a parágrafo para as pessoas poderem perceber qual é a lógica, exatamente para onde é que nós pretendemos de facto chegar, que Estado de Direito democrático nós queremos constituir. Olha, o primeiro parágrafo diz o seguinte: a Procuradoria-Geral da República tomou conhecimento, através das redes sociais, a circulação de um jornal denominado Jornal do Povo, através do qual o cidadão, vamos prestar atenção, meus irmãos, vamos prestar muita atenção, o cidadão Venâncio Mondlane publicou um suposto decreto número 001/2025 de 17 de janeiro, no qual fixa o que chama de 30 medidas sociais e econômicas, alegadamente para aliviar o custo de vida dos moçambicanos, com vista a permitir uma recuperação econômica da família moçambicana, não é? Não sei o que é que está escrito aqui. Estamos a falar do comunicado da Procuradoria-Geral da Procuradoria-Geral da República, bem como iniciar um processo de estabilidade social. Este é o primeiro parágrafo. A PGR diz que tomou conhecimento, através das redes sociais, da circulação de um jornal denominado Jornal do Povo. Este jornal, neste jornal contém lá um decreto que tem alusão às 30 medidas. A própria PGR, vamos prestar atenção, meus irmãos, vamos prestar muita atenção. A própria PGR diz o seguinte: as 30 medidas sociais e econômicas, alegadamente para aliviar o custo de vida dos moçambicanos,
com vista a permitir uma recuperação econômica das famílias moçambicanas, bem como iniciar o processo da estabilidade social. Estão a perceber como é que a própria PGR inicia? Afinal de contas, é sabido de que das 30 medidas que estão no decreto 001 do Venâncio Mondlane, estão lá as medidas com vista a não é? Aliviar, até diz aliviar o custo de vida dos moçambicanos. Aliviar o custo de vida dos moçambicanos com vista a permitir a recuperação econômica das famílias moçambicanas, bem como iniciar o processo da estabilidade social. Paremos no primeiro parágrafo. É verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira? Eu quero que você escreva aí. Eu vou lendo parágrafo por parágrafo. É verdade ou é mentira que Moçambique vive, neste exato momento, uma situação dramática de um país que tem tudo para dar certo, meus irmãos? De um país que tem tudo para dar certo. Apareceu um político usou a forma de pressão para pressionar o governo de Moçambique, porque esta, na minha ótica, é a forma de pressão que o regime do dia, se fosse composto por indivíduos competentes, daqueles ministros que estão ali com diplomas de top de gama, não é? Com várias formações, diriam: sim senhor, muito obrigado, senhor Venâncio Mondlane, você ajudou-nos, digamos, na identificação de problemas sérios, e que nós de facto iríamos usar o decreto na qual o senhor escreveu, e nós implementarmos no nosso governo. É problema isso, meus irmãos? Isto constitui um problema ou não? A PGR reconhece que o decreto visa iniciar, não é, o processo da estabilidade social, porque nós de facto vivemos um momento bastante delicado, que isso não é mentira nenhuma. Até hoje os nossos concidadãos não têm 13º, até hoje os professores, enfermeiros não têm as horas extras. Nós encontramos vários problemas de índole social. Por quê? Porque nós não temos indivíduos que governam o povo, senão os seus interesses. Vamos ouvir o segundo parágrafo. Devido ao conteúdo veiculado no referido jornal, a Procuradoria-Geral da República procedeu uma consulta prévia ao Gabinete de Informação, o GABIFO, órgão de comunicação e supervisão da comunicação social em Moçambique, sobre a legitimidade do mesmo, tendo constatado que o intitulado jornal não se mostra registrado. Não se mostra registrado. Qual é o problema aqui? Onde está o problema? Porque é pensamento de um político, que ele está a colocar exatamente o que pensa. Meus irmãos, nós não vamos brincar com o país. É preciso que nós avaliemos as coisas com muita seriedade. Para este país poder andar. Senão, este país não vai andar. Esta é uma medida política, meus irmãos. Não é uma medida administrativa, porque administrativamente quem está gerindo o Estado é o Daniel Chapo e o seu governo. Esta é uma medida política. Com vista a pressionar o sistema, a mudar a cartada. E independentemente de vocês consultarem no GABIFO, não é, de consultar no GABIFO, os políticos têm o seu direito de emitir as suas opiniões. Por mais que o jornal não esteja registrado, é uma opinião que alguém tem e acha que essa opinião pode de facto ajudar. Ajudou ou não ajudou?
Essas medidas ajudou para o governo de Chapo corrigir os problemas que nós temos ao longo do tempo ou não? Se não ajudou, escreva aí. Diga que não, essas medidas não ajudou. Essas medidas veio exatamente para poder destruir. Podemos continuar. Assim, a sua existência e circulação configura... diz que configura a imprensa clandestina. Meus amigos, vamos analisar com muita profundidade. Eu preciso de ler de forma pausada este documento para os senhores poderem perceber para onde é que nós vamos. Para onde é que nós estamos de facto a caminhar? Olha, partilhem esta live para os demais, porque é extremamente importante o que está aqui neste comunicado da Procuradoria-Geral da República. Então, significa que nós todos corremos riscos, porque nós vamos emitir as nossas opiniões, nós vamos escrever, vamos produzir tabletes, vamos produzir tudo isto. Olha, meus irmãos, Moçambique é um Estado de direito democrático. E independentemente de nós termos a Gabinfo, que tem como função de registrar e controlar as mídias, estamos a falar mas nós estamos a olhar o assunto do ponto de vista político. Este assunto, de que lado a PGR olha? Olha este assunto do ponto de vista político ou olha este assunto do ponto de vista da instabilidade política nacional? Meus irmãos, nós não vamos parar. Nós precisamos de trazer essa abordagem, porque é extremamente importante para o nosso país não voltar a cair nos moldes da forma como é que foi governado nos últimos 10 anos. Praticamente em Moçambique não havia liberdade de expressão, independentemente de se forçar, porque nós fizemos de forma forçada. Emitimos as nossas opiniões de forma... Muitos morreram. As vidas deles foram de facto terminadas. E o problema é exatamente este. O problema é exatamente este. Daquilo que nós de facto pretendemos para vermos o nosso país a progredir. A progressão do nosso país do ponto de vista político. Vamos continuar. Assim, a sua existência, a circulação, configura a imprensa clandestina. Quem é que não conhece Venâncio Mondlane? Quem é que não sabe quais são as ideias, como é que o Venâncio Mondlane pensa? Quem é que não conhece como é que o João Massango pensa, expõe o seu pensamento? É configurado como um jornal clandestino. Vamos levar este assunto. Vocês todos estão de facto a assistir esta live com muita seriedade, porque se nós deixarmos as coisas como estão, Moçambique deixa de ser um Estado de direito. Ainda com 171 deputados, estes senhores estão à altura de rasgar esta Constituição da República. Por quê? Porque nós vamos ter os órgãos de justiça, aqueles que vieram pela legalidade, a semelhança de uma PGR, a emitir exatamente esse tipo de documentos, não é? Que consultou ao órgão que tem como a responsabilidade de registrar os jornais. Meus irmãos, vamos prestar atenção. O decreto do Venâncio Mondlane é um decreto de natureza política. É um decreto, até eu não sei qual é o nome que eu possa de facto dar, e tem como objetivo pressionar o Chapo e o seu governo para em algumas ocasiões acolher as medidas que são boas para poder implementar. Vamos supor que das medidas que foram postas no decreto do Venâncio Mondlane,
o senhor presidente Chapo e o seu governo, vamos prestar atenção, implementar. Quem que vai sair a ganhar? Quem que sairá a ganhar? Responda aí onde está. É o Venâncio Mondlane ou é o povo? Quem que vai sair a ganhar, meus irmãos? Não levemos as coisas, não analisemos este assunto como se o Venâncio Mondlane ou os políticos que Moçambique tem fossem de facto ameaça. Vamos implementar aquilo que é bom. Há ideias que o João Massango tem, está a colocar. O governo pegou na ideia, colocou. A ideia que o Venâncio Mondlane está a colocar são 30 medidas. São 30 medidas. Uma das medidas, meus irmãos, uma das medidas é a redução da taxa de energia. Vamos supor que o governo do Chapo reduza a energia. Quem é que sai a ganhar? Me respondam, meus irmãos. Eu quero que a PGR, o autor exatamente da Caixa, responda. Quem é que sai a ganhar? Haverá redução de energia. Essa energia é extensiva a todos os moçambicanos. A todos os moçambicanos. Aos membros, ao próprio Procurador-Geral da República, os vices, os funcionários da PGR. Ganhamos ou não ganhamos? Ganhamos ou não ganhamos? Vamos supor que o governo de Moçambique decide reduzir as taxas de portagens. Reduzir. Por causa desta convulsão social, o governo de Moçambique decide, não é, reduzir as taxas de portagens. A portagem passar a custar 10 meticais. Quem é que sai a ganhar? É PGR. Quem é que sai a ganhar? Quem é que sai a ganhar, meus irmãos? É o povo moçambicano. É Venâncio Mondlane. É o governo do presidente Nhus. É do presidente Chapo. Desculpem. Quem é que sai a ganhar? Eu quero que vocês respondam. Porque é preciso a gente trazer essas abordagens para os que pensam de forma medíocre. Mudem da tática. É por essa razão que eu dizia, na segurança do Estado, daqueles que fazem parte da segurança do Estado, nós precisamos de homens que analisam factos, que analisam cenários. Não basta estar em Moçambique, é preciso sair, encontrar com as outras seguranças dos outros cantos do mundo, sobretudo no que tange a questão da política. Como é que os políticos se posicionam? Como é que os políticos emitem as suas opiniões? Meus irmãos, se nós abarcarmos exatamente este barco, o nosso país jamais terá barulho. Jamais terá barulho. O que João Massango fala não é para ele, é para o povo. Independentemente de quem está no poder, acha que a ideia não tem de facto relevância. Se tem relevância, aproveite. Nós estamos a falar das 30 medidas impostas por Venâncio Mondlane. E eu quero saber dos moçambicanos, mesmo da Procuradoria-Geral da República, qual é a medida que representa a ameaça? A PGR, independentemente de ser um jornal, de ser a imprensa clandestina na qual o comunicado refere, se essas medidas todas forem implementadas, quem é que sai a ganhar? Onde é que vai o ganho? Onde é que vai o ganho? Eu quero que os moçambicanos já percebam isso, porque nós temos que fazer qualquer tipo de análise. Juristas, os senhores que se lidam com leis e normas, vamos analisar aquilo que representa o perigo a um Estado, aquilo que representa o perigo a um Estado. São palavras, são ideias. O que representa perigo a um Estado são palavras ou são ideias? Porque as palavras provêm de ideias. Nós não temos aqui um outro instrumento que nós vamos dizer, olha, o Venâncio Mondlane diz que tem armas, tem um exército, que esse exército quer combater o exército moçambicano. Aí há ameaça à soberania do Estado. Aí há ameaça à integridade territorial. Ideias precisam de vir e o Estado aproveitar exatamente aquilo que é bom para esse país poder andar. Vamos continuar. Ele fala
da imprensa clandestina, sancionado nos termos do artigo 30 da lei número 18/91 de 10 de agosto, que define os princípios que regem a atividade da imprensa. Nós todos sabemos, independentemente de trazer este articulado, nós sabemos. A posição do Venâncio Mondlane, meus irmãos, é uma posição política ou não? É exatamente esta coisa que deve trazer a PGR, se de facto representa. É por essa razão que eu digo, quem tem de facto faca e queijo nas mãos, neste momento aqui, para mudar todo este cenário, para trazer a estabilidade política, social e econômica, é o presidente Chapo. Porque há muita coisa que nós vivenciamos ao longo desse todo tempo que ameaça a democracia, que ameaça as pessoas. Então, se o presidente Chapo chegou ao poder com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo, com as mesmas ordens, pronto, o Estado já não existe. Chamaremos de imediato Estado falhado. A PGR diz o seguinte: a criação do alegado jornal do Povo, com indicação de estar vamos ver, com a indicação de estar inserido em suposto decreto número 001 17 de janeiro pode suscitar a percepção. Bom, vão me perdoar porque este é foto. O comunicado eu extraí com uma foto no papel de A4. Preciso de me aperceber de algumas palavras, porque algumas não são de facto visíveis. Mas eu queria... Vamos ouvir. A criação do suposto, do alegado jornal do Povo, com a indicação de estar inserido em suposto decreto número 001 17 de janeiro, pode suscitar a percepção, não consigo ver, da existência de o que é que não estou a perceber, mas pronto, me perdoe, eu vou procurar a forma, as letras conforme estão a ver, não são assim invisíveis, mas nós até podemos ver neste comunicado, alguns parágrafos. A publicação do suposto decreto pelo mesmo cidadão é o Venâncio Mondlane, consubstancia um flagrante violação do artigo 157 e 209 da Constituição da República, uma vez que este ato constitui uma prerrogativa reservada aos órgãos competentes do Estado e é publicado no Boletim da República. A pergunta que eu faço: este jornal é idêntica aos outros jornais que nós conhecemos, as suas redações, ou tem como a natureza o seu condor político? Porque é exatamente esta coisa que nós queremos que os nossos cidadãos, ainda através da mesma fonte, a Procuradoria-Geral da República tomou conhecimento de uma suposta eleição e empossamento de secretários dos bairros, chefes de localidades, dos postos administrativos e dos administradores distritais em diversos pontos, de forma a legitimar o estabelecido
de forma estabelecida para o efeito. É o que está a dizer. Diz que através do mesmo tomou conhecimento de que foram eleitos chefes de quarteirões, e nós ouvimos isso o Venâncio a dizer, os chefes de quarteirões, os chefes de bairros, os administradores distritais, em toda a esfera administrativa. Nós ouvimos de facto isso a ser trazido nas comunicações do Venâncio Mondlane. Refira-se que a participação dos cidadãos em eleição em solução dos problemas próprios da sua comunidade, da promoção do desenvolvimento local, do aprofundamento e consolidação da democracia deve ter lugar no qual deve ter lugar no qual da unidade do Estado e com respeito aos princípios constitucionais e legais. Nós de facto concordamos que isso de facto acontece, mas é preciso nós avaliarmos como é que os nossos chefes de bairros são de facto escolhidos na República de Moçambique. São escolhidos na República de Moçambique. Em suma, nós estamos aqui a avaliar exatamente este comunicado, e eu peço aos demais concidadãos que devem de facto ter acesso. Venâncio Mondlane disse isso numa perspectiva política. Diz isso numa perspectiva política. Por mais que não se efetive, mas numa perspectiva política, com vista a pressionar os que governam o país, para que nós tenhamos pessoas a partir da comunidade que estão vocacionadas ou viradas a responder os problemas do povo. É exatamente esta coisa que nós queremos, meus irmãos. É exatamente esta coisa que nós queremos. Mas olha, eu quero pedir imensas desculpas porque estava com tanta ansiedade em querer dar a continuidade do decreto, do comunicado da Procuradoria Geral da República. O que nós vamos fazer, eu vou criar condições para datilografar exatamente este assunto. Nós podemos voltar a levantar o que está escrito no comunicado, há de passar aqui na tela para as pessoas de facto poderem ver. Ou por outro lado, eu convido aos demais concidadãos que tenham de facto acesso ao comunicado da Procuradoria Geral da República. Mas nós sabemos que, em último lugar, a Procuradoria da República procura forma de criminalizar aos nossos políticos, procura forma de intimidar aos nossos políticos, e, independentemente de ser um jornal que não tenha passado pelos órgãos competentes que fazem registros de jornais. Mas, meus irmãos, vamos analisar o país. O político pode ter a criatividade ou não. É criatividade que o Venâncio Mondlane tem tido ou não? Se não é, digam que não é criatividade. Porque um político deve ser visionário. Um político deve ter a criatividade. O que nós estamos a ver aqui é a criatividade, mesmo que não se efetive. Meus irmãos. E, independentemente de nós encontrarmos um povo aí fora, não é que olham de facto a questão da legitimidade da eleição do Venâncio Mondlane para presidente da República. Eu também digo o mesmo. Eu não fujo exatamente daquilo que são as reais situações na qual nós de facto vivemos como nossa sociedade. Mas é preciso a gente dizer que coisas desta natureza coloca em causa, coloca abaixo todas as conquistas, não é? Porque é preciso a gente recordar o povo moçambicano. A nossa democracia não veio assim de bandeja. É custo do sangue. 1.800.000 pessoas morreram neste país. Sabiam? Se as pessoas não sabem, devem ficar a saber. 1.800.000 pessoas morreram durante a Guerra Civil.
e chamavam esta guerra civil a guerra da democracia. Então, se nós não sabermos honrar aos nossos concidadãos que morreram para trazer a tal democracia que nós temos, então praticamente o Estado que nós estamos a construir não vai trazer qualquer tipo de valia. Não vai trazer qualquer tipo de valia. Vamos terminando dizendo o seguinte: a PGR diz, portanto, o exercício das funções de entidades supracitadas é regido por lei, sendo que qualquer ato contrário qualquer ato contrário não é legal, não é legal, é nulo, é de nenhum efeito, como também subverte os princípios do Estado de Direito democrático e configura o ilícito criminal. Já está aqui, de facto, a ameaça. Está aqui a ameaça. Aquilo que nós dizíamos, já previsto, não é? Porque alguém pensou, porque um político pensou e não pode. Olha, eu estou tão preocupado, eu estava tão ansioso de querer ler, mas eu vou pedir a alguns amigos que de facto me permita que eu tenha este documento. Eu fui fazer a foto e tirei exatamente este documento no Facebook do jornalista Reginaldo Chambule. Todos nós conhecemos a ele. No Facebook, no formato de foto, e quando nós de facto procuramos forma de trazer o documento, se tivesse em PDF, seria de facto isso legível. Nesses termos, a Procuradoria-Geral da República exorta ao cidadão em geral a contribuir para a estabilidade política e social e manutenção da paz, devendo para tal observar da prática de atos que podem denegrir o bom nome do nosso país. Termina o comunicado. Terminou o comunicado. Há algumas observações que de facto foram trazidas exatamente neste comunicado, mas a questão do fundo não é exatamente as belas palavras que vêm na pessoa que sentou, pensou. Não. Se nós analisarmos exatamente isto aí, este documento tem como condor principal a ameaça à democracia. Ameaça à democracia, porque cada um não deve pensar, não deve ter a oportunidade de pensar no melhor exatamente do que deve trazer. Amanhã nós vamos reservar um espaço para a leitura exatamente deste documento de forma visível e legível, e nós vamos trazer, vamos fazer no ON, em que só se ouve a voz, mas passando exatamente as palavras para que as pessoas tenham de facto acesso daquilo que foram as palavras trazidas pela Procuradoria-Geral da República. Meus irmãos, boa noite. Até amanhã.